Bom, pessoal, como vocês sabem, ano passado, ou melhor, na última Unifilhos, nós tivemos nosso primeiro Papo Crente. Quem lembra? Com o pastor Marcos Melo. Quem gostou daquele Papo Crente? Foi bom, não foi? Pois é, e hoje nós teremos outro Papo Crente que será muito extraordinário, com o nosso primeiro vice-presidente da nossa convenção, o pastor Silvan Santos, pastor, um cantor nacionalmente, na verdade internacionalmente, né, pastor? E até no Maranhão. E até no Maranhão ele é conhecido, irmão. O negócio é pegado. O homem é famoso, viu? Mas um homem cheio de Deus, um homem cheio da graça de Deus, um homem que vive no secreto. E eu queria, antes de nós iniciarmos, dar a palavra ao pastor para que ele possa saudá-los e também falar um pouco daquilo que ele sentiu no seu coração, para depois nós começarmos com algumas perguntas para começarmos nosso papo, tá bom? Tá bem. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus a todos. Falar da alegria de poder estar vivendo esse momento com vocês. Eu sou consciente de que oportunidades assim só Deus pode conceder aos seus santos. Eu queria quebrar um pouco o protocolo. Eu sei que o pessoal da organização tiveram muito trabalho para organizar do jeito que está muito bonito. Isso fala da organização do nosso pastor Eldomar, com toda a sua equipe. Mas eu queria que você fizesse uma roda aqui, ó. Pegasse as cadeiras, podia ficar meio tumultuado mesmo aqui pertinho de nós, para dar mais aquela impressão mesmo de papo mesmo, roda de conversa, né? Pode vir mais para cá, pode empurrar que ninguém briga não. Ali os irmãos ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Todo mundo para cá, todo mundo perto. Lá atrás. Depois a gente organiza de novo. É aí, ó. Tá bem. Olha, eu nem sabia que vocês eram bonitos desse tanto. Vocês estavam longe demais. É. Gente, é assim, olha. Olhando para vocês aqui, eu me lembro quando, bem novinho, convertido, isso lá, no tempo que Jesus ainda usava fralda ainda. E eu sentado, bem no meio da juventude. Eu aceitei Jesus numa terça-feira. Aí quando amanheceu o dia, eu transformei uma música minha, que eu tinha composto uma música lá do mundo, e a transformei num hino. E terça, quarta, quinta, sexta, sábado, culto de juventude. E eu tinha aprendido um hino, e o pastor Geraldo sabia que eu era seresteiro. Quando eu aceitei Jesus, foi uma revolução na igreja. As moças, todo mundo queria me ensinar a cantar da harpa, a ler a Bíblia. Ia todo mundo lá para casa. Eu cantava nas festas de jovem. Hoje eu só canto em festa de velho, de 60 anos da Assembleia de Deus, 100 anos, jubileu de ouro. Mas no começo parece tudo flores. E eu aprendi um hino do cantor José Carlos, naquela época, década de 90. Quem é da década quem nasceu aqui de 90 até 99? Quem nasceu? Já estamos começando a... Muitos de vocês não tinham nem nascido ainda. E o pastor Geraldo fez um sinal, ele estava dirigindo o culto, e eu sentado no grupo da juventude, e ele fez um sinal. Perguntou se eu queria cantar. Acostumado a cantar lá no mundo, era seresteiro, tinha um cabelão rastafárico. Aceitei Jesus, cortei o cabelo e ele disse: então, depois da irmã Iranilde, o nosso irmão Silvan vai cantar um hino. Aí todo mundo, aquela expectativa. 4 dias de crente, já sabia cantar um hino. Aí eu saudei o irmão com a paz do Senhor, peguei uma guitarra do irmão Abel, uma guitarra que ele mesmo fez, tinha uns cristal de violão nela assim. Ele tinha um ciúme dessa guitarra velha, mas porque eu era novo convertido, ele me deu para me tocar. E eu comecei a cantar o hino. É assim o crente que é fiel,
ajoelhado, calado, humilde e sincero. Cantei, beleza, mas no final do hino tem uma parte que ao invés de você cantar, você declama. É assim o crente que é fiel, ajoelhado, calado, humilde e sincero. Irmão, aí deu um desmantelo para chorar, e as pernas tremeu, e eu não entendi que negócio era aquele, e eu logo a voz embargou, e eu comecei a chorar, e penso numa zoada no meio da igreja, e eu não sabia que barulho era aquele. Eu falei, pronto, agora os crentes estão mangando de mim, porque eu errei. Depois que eu vim descobrir que aquele era poder de Deus no meio da igreja. Ali era uma confirmação de um chamado ministerial. Aí eu disse agora há pouco, olhando para vocês, talvez nenhum de vocês sabem, como eu também não sabia, de tudo que Deus iria fazer, de aonde eu chegaria. E eu, a princípio, quero falar para os senhores e senhoras, senhoritas, que talvez você não entendeu o que Deus escreveu para vocês, mas se vocês permanecerem naquilo que Deus tem, daqui a pouco o Brasil conhecerão vocês, e muitas vidas serão tocadas através da vida de vocês. Deus abençoe vocês, Senhor João. Amém. Maravilha. Graças a Deus por essa oportunidade. Pastor, o senhor começou contando um pouquinho da sua história, e eu queria manter aqui um pouquinho. Eu queria entender como é que foi o processo da sua conversão. O senhor disse que antes o senhor era celesteiro, cantava no mundo. Como é que foi esse processo de conversão, especificamente? Eu costumo dizer que a minha conversão teve muito esforço da minha mãe. Inclusive ela está aqui comigo, está lá no motorhome. Ela não desistiu de mim quando todos já tinham desistido. Sabe quando até a família considera você como aquela ovelha negra, que não tem jeito, parece que não tem solução? Eu me lembro do irmão Chiquinho. Irmão Chiquinho, depois de 2 meses que eu estava na igreja, ele olhava para mim e ele chorava. E um dia eu perguntei para ele, peguei ele chorando umas 2 vezes. E eu falei, por que você chora quando olha para mim? E ele disse assim, é porque eu julgava que você não tinha solução. E agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. E então, a minha mãe, ela foi realmente a minha heroína, que não desistiu de mim. Quando todos disseram que não tinha jeito, ela desceu na presença de Deus e falou, meu filho não. Satanás não fará do meu filho um escravo. Ela disse que me viu uma vez, eu acorrentado com os braços para trás, algemado, acorrentado, e demônios dançando, festejando ao redor de mim. E a partir daquele momento, ela começou a pedir a Deus que quebrasse as correntes. Senhor, quebra as correntes. E uma coisa me chamou a atenção, eu encontrei uma carta que ela escreveu, mas não mandou para mim. Eu encontrei depois de um dicionário velho, eu encontrei essa carta, e na carta ela dizia, meu filho, você foi embora. E tudo isso, tudo aqui me faz lembrar de você. Mas eu quero te dizer que um dia eu vou te encontrar e você vai ser um grande adorador na casa do meu pai. Aí eu estou contando a história assim meio do começo, porque ele falou de conversão. Mas eu sou fruto de um casamento meio frustrado. A minha mãe casou-se com meu pai e eu nunca o vi. Quando ela separou dele, ela ainda estava gestante de mim. E largou dele porque ele era ruim demais. Aí casou com um 3 vezes pior do que ele. E esse homem tinha uma vontade. Hoje eu entendo, naquele tempo eu era apenas uma criança e criança não entende. Ele tinha muita vontade de me matar. Eu me lembro, minha mãe conta. E eu era criança mesmo, talvez 2 anos, mas isso Deus permitiu que ficasse na minha memória, uma vez que ele me pegou pelo braço e me jogou lá fora de casa. Ainda bem que naquele tempo não tinha asfalto, não tinha, era tudo no areião mesmo. Eu lembro que rasgou isso aqui meu. A nossa casa era feita, as paredes de taipa ou de barro, quem é do Maranhão sabe, e sobrava aquele estalo de coco que passou rasgando assim. Aí foi nesse período que a minha avó me pegou para criar. E eu fiquei indo para a casa da minha avó e passava um tempo lá e vinha para a casa da minha mãe. Mas como a convivência era muito terrível, não tinha como viver. Foi quando eu resolvi sair de casa.
Talvez você não entenda o que eu vou falar. Eu tinha 9 anos e eu me lembro de uma cena. Eu escutei uma voz dizendo assim: te joga debaixo dessa caçamba, uma caçamba da prefeitura, te joga debaixo, porque acaba tudo isso. Eu sabia que aquele era a voz do diabo, mas eu também ouvi uma voz em seguida e dizia: não faz isso não, porque eu tenho um plano na tua vida. Era só isso. E a vida tornou-se tão insustentável, porque o meu padrasto, eu talvez não possa dizer um monstro, mas ele se parecia muito. Era um paraibano muito complicado, criado com muita ignorância. Ele transferiu toda essa ignorância para dentro de casa. Para vocês terem uma ideia, os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, filhos biológicos deles e mais uma irmã. Os meus 2 irmãos não passaram no exército porque pegaram chutes e pancadas em lugares que não deviam. Isso, os meus irmãos são filhos deles. Eles batiam na gente como se fossem, ele batia na gente como se fôssemos animais. E eu tinha o maior desejo de crescer e matá-lo. Eu dizia: eu vou crescer, vou comprar um revólver e vou matar o meu padrasto. Eu lembro de um dia que ele estava deitado, depois do almoço, sempre ele deitava para dormir. Lá em casa tinha uma faca com cabo enrolado com aquele fio de alumínio. E uma voz dizia: pega a faca, enfia no peito dele, do lado esquerdo. Aí você corre para aquele mato ali. E aí eu pegava a faca, mas outra voz dizia: não faz isso não, porque eu tenho um plano na tua vida. Se você fizer isso, teus irmãos podem até achar bom agora, que meus irmãos sofriam também, mas quando crescerem eles não vão entender. Aí eu soltava a faca e ficava chorando. Eu resolvi nesse caso sair de casa. Eu era apenas uma criança. Talvez você tenha ouvido aquele hino Menino de Rua. Ali não foi apenas uma poesia, ali foi realidade, retrato do que eu vivi. Tem muita gente que olha para a gente e não sabe porque Deus nos colocou onde estamos. Às vezes vê o nosso sucesso, mas não vê a nossa trajetória. Eu nunca tive pai. Os pais que apareceram na minha vida foram para me bater, para judiar de mim, para aproveitar de mim. Eu me lembro que eu dormia nas ruas e tinha um senhor lá, um rapaz, não era tão velho. Ele tinha uma lanchonete e ele me pagava para limpar a lanchonete todo dia pela manhã. E fome é coisa que dói. Vocês já passaram fome? Fome dói. Vocês nunca passaram fome. E fome das casas alheias é pior ainda, que você sabe que as pessoas têm, mas as pessoas não dão para você. E eu comia restos de caranguejo, comia restos de coxinha estragada. No outro dia, ainda hoje eu tenho sérios problemas intestinais, oriundo desse período. No tempo que estavam construindo aquela ferrovia Norte-Sul, aquela empresa Queiroz Galvão, e eu lembro que eles jogavam os bandecos, os marmitex que nós chamamos hoje. Antigamente, lá no Maranhão, chama de bandeco. Os pinhão passavam de cima da caçamba e jogavam os bandecos nas pessoas. Pensa uns caras atentados. Jogavam os bandecos nas pessoas e aquele que sobrava, que caía mais ou menos inteiro, eu pegava e comia. Dormia numa praça, ainda hoje eu lembro, os bancos amarelos. Quando não dormia lá, estava chovendo, eu consegui dormir dentro de uma ambulância velha da prefeitura, lá na garagem, uma garagem abandonada. Isso durou mais ou menos 2 anos. Foi quando eu, morando lá, trabalhando na rua, mas nunca deixei de estudar. E eu ia para a escola por causa da comida, por causa da merenda. Porque na escola tinha merenda. E aconteceu um lance lá de um rapaz brigou com outro. E esse outro bateu nele. E nessa briga foi o jeito de eu ir embora. Foi quando eu fui para o Pará, para a casa da minha mãe. E eu já tinha o quê? Mais ou menos 13 anos. Eu fico observando, meu filho tem 26 anos, 25 anos, vai completar 26 anos. Para mim é uma criança. Eu com 13 anos, eu já era homem. Já dançava forró com facão na cintura. Já tinha começado a aprender a tocar violão. Já namorava demais.
Se não fosse a misericórdia de Deus, eu acho que ainda hoje é tempo que nasce menino naquela... Brincadeira. Mas eu tenho 2 filhos que nasceram lá, porque a vida me obrigou eu a aprender tudo cedo. Para mim, quem desse conta de manusear uma faca e trabalhar no pesado já era homem. Eu tinha apenas 13 anos, aí eu já vivia esta vida. Para mim, não tinha superior, morava com minha avó, ela não me dominava, e o negócio era seresta, era muito forró, era muito bebedeira. Até que um dia, em um culto no meio da rua, um pregador pregava uma mensagem simples, daquelas mensagens de antigamente, daquelas que dizia: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. E ele pregou essa mensagem, eu aceitei Jesus como Salvador, e aconteceu um fenômeno que eu posso compartilhar com vocês. Eu estava no meio da rua, braços cruzados, quando ele perguntou: tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Eu disse: eu. Ele falou: pois venha, jovem. E eu fiz uma viagem de lá do meio da rua até o pé da mesinha, próximo à calçada, e na medida que eu ia andando, eu senti que um vento fez, soprou em mim. E automaticamente eu me senti tão leve, mas tão leve, que eu pensei que eu ia cair, de tão leve que eu fiquei. E eu sei que naquele momento aconteceu comigo o que a Bíblia diz, que o Senhor tomou sobre ele o meu fardo e colocou sobre mim o seu jugo. O jugo suave. Eu fiquei suave, leve. Aí no outro dia eu fiz a canção, que era uma música, aí eu continuo da história que eu cantei na igreja, e ali foi a confirmação do meu ministério de lá para cá. Eu aprendi que se Jesus é a porta, a oração é a chave. E é por isso que nós estamos aqui hoje, dizendo para vocês que se Deus tem um plano na sua vida, e se você permanecer, ninguém vai parar você. Depois desse processo de conversão do Senhor, quanto tempo mais ou menos foi para que o Senhor começasse a exercer o ministério integralmente, viver disso, especificamente disso? E como se deu esse processo até chegar até aí? Eu tinha mais ou menos 30 dias de crente, 29 porque 30 dias de crente, tem hoje ele é pastor, na época ele era presbítero Antônio Ferreira. E ele me convidou para fazer um evangelismo no interior. Nós descíamos, pegávamos uma carona na beira da estrada transamazônica até a entrada das vicinais, e de lá era mais 22 quilômetros a pés. E nós andávamos 22 quilômetros a pés até chegar num lugar por nome de São Bento. E lá ficamos hospedados na casa da irmã Marina. E o esposo dela, Benício, não era crente. Então, se eu tenho 34, 35 anos de crente, ele tem 35 anos de crente, menos um mês. Exatamente um mês que eu fui lá que ele aceitou Jesus. Então, já comecei o ministério aí. E eu lembro que eu fiz essa música, e nessas andanças minhas, eu lembro-me que eu estava na escola dominical, e o filho do pastor Geraldo, Jonathan, que tinha um violão, aí todo mundo na igreja colocava um violão para me tocar, para poder nos incentivar. E ele começou a falar de um cantor, por nome de Ximenes. E ele falou: você já ouviu falar no cantor Ximenes? Eu falei: não conhecia ninguém. Ele falou: tem esse cantor que quando ele canta, sai fogo da boca dele. Fogo da boca? Como é que é isso? Eu pensava que tudo era literal. Ele disse: não, ele canta, é uma unção. A igreja chora, é um poder de Deus. Eu falei: igreja chora, unção, o que é isso? E ele falou: não, você adquire isso através da oração, do jejum. E como é que jejuma? Tudo eu queria saber. Aí ele pegou a Bíblia e leu lá naquele texto que diz: quando você quiseres orar, entra no teu quarto, no teu secreto, e o teu Deus que te vem em secreto te exaltará em público. Falou: você tem que jejuar. Por isso que eu aprendi a orar no escuro e no quarto. Eu passava o dia todo no quarto escuro. Para mim, quanto mais escuro, melhor. Porque eu me desligava. Porque se você está orando aqui e às vezes abre o olho, você olha para aquela câmera, você lembra de uma foto que você tirou. Você olha para qualquer lugar, olha o ar-condicionado, lembrou do seu quarto. Então, quanto mais escuro, ninguém vê. Então você se concentraria mais. Então aceitei Jesus. 4 dias comecei a cantar e comecei a compor as canções. E mais ou menos poucos meses depois eu gravei o primeiro trabalho, que no tempo da fita. E foi assim que começamos a atender o ministério. Já entramos, aceitamos Jesus e quase que automaticamente começamos o nosso ministério.
Pastor, a sua trajetória ela é marcada por um mover muito grande de Deus. Nós vemos muito claramente a maneira como Deus te usa ao cantar. Eu mesmo já presenciei momentos em que as coisas estavam um pouco pesadas e quando o senhor começava a cantar, nós víamos de fato as coisas mudarem. Tudo isso começou a acontecer de maneira gradativa ou desde que o senhor começou o seu ministério, o senhor já conseguia experimentar isso? Não foi isso não. Nesse dia que eu cantei Era Novo Convertido, ali foi um chamado de Deus, uma confirmação, foi um vislumbre do que viria a acontecer no futuro. Porém, essa unção, a presença e a manifestação dela custou muito caro. Muito caro. Eu orava muito, mas vigiava pouco. E a Bíblia diz que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Consagração é muito importante. É bom demais, mas consagração ela é um propósito. O que é interessante mesmo é a santidade. Já ouviram falar na santidade aqui? A Bíblia diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu posso contar uma história para vocês? Eu orava muito. Eu conheço muita gente que orou, mas orar igual eu conheci poucos homens. Mas tem muita gente que ora. Não estou dizendo que eu sou o único, sou o melhor, não. Mas eu me desesperei pela presença de Deus. Você sabe o que é isso? É você ter apenas 17, 18 anos e você ter uma postura de um velho de 70 anos. Eu não sorria, não brincava. Logo eu tinha medo de muita gente. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Pela forma que eu me vestia, pela forma que eu andava, eu era muito criticado. As pessoas falavam muito e aquilo me reservou. E eu descontava, sabe em quê? Na oração. Mas às vezes brincava com os pastores quando eu tinha liberdade e falava coisas. Eu conheço pouca gente que conhece piada de crente mais do que eu. Piada de crente é a que mais entristece o Espírito Santo. Foi o jeito do Espírito Santo falar comigo um dia: eu não quero que você seja um moleque espiritual. De uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ou jorra águas doces para produzir doçura, ou jorra águas amargas para produzir amargura no coração das pessoas. E eu decidi que eu seria uma fonte de bênção. E comecei a buscar a presença de Deus, mas não consegui me controlar. Foi quando um dia eu falei: então me mata, porque eu não dou conta. Eu não dou conta de ser essa pessoa, ser santo o tanto que eu gostaria de ser. Eu lembro que em 2000, olha que não faz muito tempo, há 25 anos atrás, em 2000 estava numa convenção geral aqui em Brasília, e naquela noite nós contamos tantas piadas com os pastores, que eu fui dormir, pastor Rubens, e não consegui dormir. Eu senti que o Espírito, dá licença, senti que o Espírito Santo se afastou mais ou menos uns 15 metros de mim. Deitei para dormir e não consegui dormir. Aí foi quando eu fui lá fora e disse: então me mata. Eu quero que o Senhor me mata, porque eu não dou conta de ser santo nem crente. Então, para mim não perder o céu, pode me matar. Aí o Espírito Santo falou comigo: eu não mudo o homem com um clique no mouse do computador naquela época, e nem com estalar de dedo. Eu lembro o Espírito Santo falar comigo: eu só mudo o homem através da minha palavra. Eu falei: mas como? Ele falou: abre Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Aí lá no versículo 16 começa a dizer: quem anda no Espírito também deve viver no Espírito, porque as obras da carne são manifestas, as quais são iras, pelejas, dissensões, heresias, glutonarias, chocarrices. E Paulo diz que quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Senhor diz que os frutos do Espírito é amor, gozo, que é alegria, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando chegou aqui na temperança, o Espírito Santo falou: é isso aí que falta para você. Temperança. Sabe o que é temperança? Domínio próprio. A temperança, ela é a válvula que fecha a torneira da pressão. Ela é o domínio que fecha a vontade de pecar. E só o Espírito Santo produz. Frutos não é dons. Frutos é o que controla você. Tudo é o mesmo Espírito que produz. Dons vêm do céu para a tua vida, para a edificação de todos. Presta atenção. Isso é dons. Mas isso não traduz crença e nem salvação de ninguém.
vêm para edificar todos, porém frutos vêm do mesmo Espírito para a tua vida, para controlar a você mesmo. E o Espírito Santo falou: você precisa de frutos. Você precisa principalmente desses frutos. Aí eu comecei pedindo frutos, que é o domínio próprio. Chorei muito naquela madrugada. Quando eu deitei, eu escutei cantando: Santo Espírito, oh Santo Espírito, eu de novo aqui preciso conversar outra vez. Está doendo em mim a tua ausência, foi porque errei, como eu chorei, não deu para mudar. E essa música foi uma das músicas de mais sucesso no meu ministério. Aí de lá para cá, eu entendi que se Jesus é a porta, a oração é a chave. Oração, jejum, jejuei muito. Eu jejuei 1 ano consecutivo, todos os dias. Todos os dias. Eu fiquei magrinho que dava para desviar de chuva. Só que tudo aquilo veio nos dar hoje um depósito de oração, nos deu uma unção que, se eu fosse conversar tudo sobre isso com vocês hoje, passaríamos um dia. Mas só que quando vocês saíssem hoje daqui, depois dessa palavra, muitos aqui, talvez alguns não, mas muitos, nunca mais seria a mesma pessoa. Porque o que eu poderia passar para vocês pode estar custando apenas atenção, mas para mim custou uma bacia quebrada, cadeira de roda, noites acordadas, muitas críticas. Dr. Marcos Lucado disse que se o homem, Deus quiser prová-lo, deixa ele passar 2 coisas. Primeiro, fome. Você nunca viu ninguém exaltado com fome. Você já viu alguém exaltado com fome? Você já olhou o olhar dos africanos, como é que são? Segundo, se você quiser humilhar um homem, permita que ele seja menosprezado. Você já foi menosprezado? Você já tentou agradar alguém e a pessoa dizer? Você tentou fazer uma coisa bonita e alguém balançar a cabeça e dizer que não aprovou? Menosprezo. Se quiser abater um homem, fome e menosprezo. Eu sei o que é isso daqui. Doença se cura com remédio. Agora menosprezo mexe na alma. Fome mexe no intestino. E Deus me provou em tudo isso. Mas provas não são para você morrer. Provas são para você passar nela, porque depois da prova, depois do deserto, vem uma bênção. Desculpa aí, tá fácil. Amém. Pastor, o senhor falou que é algo processual. Então a gente entende que é um processo de santificação contínua. É esse processo onde nós nos aproximamos de Deus, buscamos mais a Deus, oramos, jejuamos, fazemos esse esforço para nos aproximarmos de Deus. Quando o senhor começou a fazer isso, teve um momento específico no seu ministério que o senhor percebeu que aquilo foi um girar de chave, ou foi algo que foi progressivo, acontecendo de pouquinho em pouquinho? Teve alguma coisa assim que foi um marco? A partir de hoje, a partir daquele momento, Deus mudou meu ministério completamente. Eu comecei a viver coisas ainda maiores do que eu vivia. O senhor atingiu uma dimensão maior na unção que o senhor carregava. Teve algum momento que o senhor experimentou isso? Ou essa é uma coisa que foi algo acontecendo assim, não que teve um marco, mas foi de pouquinho em pouquinho em pouquinho, até que o senhor continua avançando, obviamente, mas foi alguma coisa automática, assim, digamos assim? Teve alguns momentos. Eu posso inserir vocês na conversa? Amém? Vire para alguém assim, diga: provas são degraus que te colocam mais perto de Deus. Será que você entendeu o que você falou? Toda vez que você está aprovado, parece que alguma coisa nova vai acontecer. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Provas, elas precedem, quer dizer, elas vêm antes de um grande milagre, de uma grande bênção. Isso explica porque tudo que você recebe, antes você passa uma luta. Já aconteceu isso com você? Toda vez que Deus quer abençoar você, alguma coisa vem acontecendo antes para tentar tirar você do foco. Por quê? Porque o diabo vê os pacotes de Deus em sua direção. Eu vou repetir. Tá, tem que organizar alguma coisa aí, o pessoal está saindo? O diabo, ele vê os pacotes de Deus em sua direção.
Isso explica porque toda luta, ela precede uma grande vitória na sua vida. Porque o diabo sabe que se você sair do lugar da bênção, quando a bênção chegar, não encontra você. Comigo eu tive alguns momentos. A pergunta sua é se algum processo na minha vida me levou mais perto de Deus, se virou uma chave ministerial na minha vida. Depois de um acidente que eu quebrei a bacia, fui para a cadeira de roda, passei 29 dias na cadeira de roda. Depois daquele dia, Deus mudou a minha vida financeira, ministerial. Algumas coisas materiais começaram a acontecer na minha vida e algumas agendas se abriram quando eu quebrei a bacia, cadeira de roda. Mas aconteceu um episódio na minha vida que eu queria orar 4 horas. Eu encontrei um pregador e o pregador disse assim, o homem disse que Deus falou, o próprio Deus apareceu para ele, uma voz dentro do quarto e disse, o homem que orar 4 horas por dia, eu faço o que ele quiser em cima do altar. Pastor Edson Nascimento, você acha que eu falei esse termo, canela de fogo, é eles que são dono desse nome, canela de fogo, eram os canelos, canela de fogo. E ele disse que Deus falou isso para ele. Quando ele me disse isso, eu falei, o que Deus falou isso? Eu falei, pois eu vou ser esse homem. Agora, queridos, orar não é apenas um querer. Orar precisa de uma libertação. Quantas vezes eu disse que ia orar naquela semana e foi as semanas que eu menos orei. Deus precisa libertar você. Você precisa pedir para Deus te libertar. Porque quando Deus te libertar para a oração, ninguém vai te atrapalhar, ninguém vai bater na porta, o amiguinho não vai ligar para você. Quando Deus te libertar para a oração, você vai sentir paixão por esse momento. Você está aqui, mas você quer correr para o quarto. Você tem horário marcado e você cumpre, porque Deus te libertou para isso. E eu queria orar, mas eu orava 1 hora. No dia que eu orei 2 horas de oração, Jesus batizou 22 pessoas no Espírito Santo e salvou 18 pessoas. No dia que eu consegui orar 2 horas. Aí eu vou dobrar essa meta. Quando chegava em 3 horas e não dava conta de orar, não dava conta, e era aquela luta, e eu falei, Deus, por que eu não consigo orar? Aí eu, posso contar para você essa história? Rapaz, posso? Eu já contei para alguns amigos. O ano era 94, final de 95, julho de 94. Eu ia fazer uma cirurgia em Teresina, morava em João Lisboa, no Maranhão, ia pegar o ônibus Imperatriz. Presta atenção nisso aqui, já que você vai entender. Eu ia pegar um ônibus Imperatriz para ir para Teresina para fazer uma cirurgia lá. Quando eu chego na rodoviária, era mês de julho, e aquela rodoviária cheia, mas muito cheia. O ônibus que eu ia pegar às 6 horas já estava lotado. Daqui a pouquinho eles vão fazer pergunta? Vão? Rapidinho. Eu só conto essa daqui e vocês fazem pergunta. Então tinha um outro ônibus 7 horas. Não dava tempo eu ir na casa da minha mãe, jantar para poder voltar para pegar o ônibus das 7. Era 1 hora só de prazo. Eu deixei as malas com a senhora olhando e fui cá saber de jantar. Quando eu cheguei no lugar das minhas malas, eu vi um pastor muito amigo meu. De costa. Fique em pé, por favor. Quando eu cheguei de longe, ele estava de costa assim, e eu empurrei ele assim com o ombro. Quando ele virou, ele me abraçou. Aí disse, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para Teresina. Ele falou, não, você não vai mais para Teresina, você vai para Macapá comigo, estado do Amapá. Alguém conhece aqui onde é? Depois de Belém, 24 horas de navio. Eu não conhecia direito nem o Maranhão naquela época. E ele dizendo que eu ia para lá. Só que quando ele falou isso, eu duvidei, mas ao mesmo tempo senti um impacto do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, será que é verdade? Ele falou, escute isso aqui. Escute, ele disse assim, quando chegar lá, antes de anoitecer, Deus vai confirmar tudo que eu vou te dizer aqui agora. Deus vai te dar uma unção que Ele deu para poucos homens. Deus vai fazer algumas promessas para a tua vida. Poderia estar, ele já disse tudo, poderia se cumprir naquele momento. Só que disse, é necessário que você vá. Se você não for, você não vai ganhar o que Deus vai te dar. Amados, isso era mais ou menos 7 horas da noite. Antes das 7 horas, um pouquinho. E eu disse, pastor, eu estou sentindo que é de Deus, mas eu estou com dúvida.
falou, não, pode fazer a prova que você quiser. E eu falei assim, se Jesus salvar uma alma aqui, eu vou. Irmãos, 30 dias atrás, tinha um aleijadozinho na rodoviária, em cima daqueles carrinhos de rolimã. Estava muito bêbado, ou ébrio, pedindo esmola, mas como ele estava muito bêbado, as pessoas sorrindo dele. E ele bêbado, falando pornografia, mandando as pessoas ir para aquele lugar, tomar naquele lugar. E minha alma se condoeu. Como ele estava bêbado, não dava para me evangelizá-lo. Mas eu disse, há um mês atrás, disse, Deus, me dá uma oportunidade de falar do Senhor para esse rapaz aleijado. Quando nós estávamos fazendo uma prova de quem Jesus salvar uma alma, adivinha quem estava chegando? O aleijado. Ia chegando, eu agachei, comecei a conversar com ele, contei a história, e ele começou a chorar. Aí o pastor tinha um gesto engraçado, ele falou, bota a sua mãozinha aqui, meu filho. Aí ele colocou a mão e orou por ele. Eu falei, pastor, foi fácil demais. A dúvida continua. Ele falou, pode fazer o que você quiser, a prova que você quiser. Deus tem um plano na sua vida e eu sei do que Deus está me usando. Aí eu falei, não, se ele salvar uma outra alma, porque aí eu pensei, eu vou já procurar um policial aqui. E naquela época tinha uma guarita da polícia dentro da rodoviária. Nós procuramos um policial, irmão, e não achamos um policial. Nenhum policial. Foi quando ele chegou perto de uma senhora já de idade. Aí ele olhou para ela e disse, boa noite, senhora. Boa noite. Falou assim, a senhora já ouviu falar de Jesus? Ela falou, eu já tenho minha religião. Foi mudando a voz dela. Ela falou, e que religião é da senhora? E ela disse, eu sou do candomblé. Eu falei, olha, se ele conseguir essa daqui aí, eu vou. Aí ele tentou evangelizá-la, mas todo jeito que ela entrava, ela começava a tratar ele mal. E não conseguia dar continuidade. Foi quando ele parou, muito usado por Deus, e disse para ela, mas o Jesus que eu estou lhe apresentando, é aquele mesmo Jesus que quando a senhora estava no leito de UTI em hospital, que entrou duas mulheres de blusinha branca com o nome ciclo de oração e visita, uma da saia azul, outra da saia vermelha. Ela olhou assim, quem foi que disse para você? Ele disse, o Jesus que eu estou lhe apresentando hoje. E a senhora não morreu porque a sua filha, que a senhora veio visitar aqui, que lhe deixou agora há pouco aqui na rodoviária, é crente, e a senhora não morreu porque ela está orando pela senhora. E é verdade, começou a chorar. Ele falou, bote a mãozinha aqui. Colocou a mãozinha em cima, orou por ela. Irmão, resumindo, 9 horas pegamos um ônibus, fomos para Belém. 10 horas, aquela noite, foi uma benção a viagem. Cantamos, eu só andava com meu violão. Cantamos dentro do ônibus. O ônibus deu problema, ele era mecânico, arrumou o ônibus, consertou o ônibus. 10 horas da manhã do outro dia, abre aqui para mim, água. Estávamos dentro de um navio. Eu muito cansado, fui dormir, porque passamos praticamente a noite acordado. E ele ficou lá fora. Eu fui dormir. A minha sorte é que eu comprei um camarote. O camarote é onde fica as camas, é um quarto com ar-condicionado e 2 camas. A minha é dele, uma beliche. Eu acordei mais ou menos 2h30 para 3 horas da tarde. O pastor não estava lá. Naquela época estava tendo aquela Emory, você não entende. Emory é como se fosse, como é que chama? Herbalife, Nippon Flex, negócio de marketing multinível. E estava tendo a reunião em Belém, estava voltando quase 2.000 pessoas nesse navio. Quase 2.000 pessoas nesse naviozão gigante, voltando para Macapá. Quando eu saio lá fora, os seresteiros lá em cima, tocando na plataforma de cima. Irmão, quando eu saio lá fora, adivinha quem estava dançando brega e bebendo cerveja? O que foi que vocês calaram agora? Tinha uma música do Roberto Vilar, que é agora eu sei. O pastor estava bêbado, dançando com a mulher com a tatuagem no bumbum, com a maçã, dançando brega com ela. Agora se escalar eu continuo ou não? Imagine como foi que eu fiquei agora. Eu era novo convertido. Em 94 eu tinha 2 anos de crente. Eu não entendia nada.
Não entendia. E agora o homem de Deus que Deus usou para mim estava bêbado, bebendo cerveja e dançando brega. E eu tentei chamá-lo, mas não teve quem fizesse ele me acompanhar. Aí eu voltei para o quarto. A primeira vez que eu orei 4 horas. E ali virou a chave. Uau. Aleluia. Diga para alguém de novo: provas Provas te colocam em degraus te colocam em degraus mais próximo de Deus. mais próximos de Deus. Porque quando eu olhei, o navio e mais nada, o oceano, você olhava para frente e não via terra, para trás, para os lados, não via terra. E eu falei: estou morto. Como é que eu vou para um lugar que ninguém conhece, com um cara bêbado, o que será de mim? Aí eu orei de 3 da tarde até 7 da noite. Dá quantas horas? 4 horas. Quando eu saí lá fora, eu tentei buscá-lo de novo para o camarote. E ele não foi. Ele estava lá, mas ele me acompanhou. Nós rodeando o navio, lá longe. E ele bêbado, escutem. Ele bêbado disse para mim. Eu dizendo: pastor, como é que você está bêbado, pastor? Pastor, você falou para mim que Deus ia me abençoar. Eu acreditei, agora você está bebendo cerveja. E ele bêbado dizendo: fica tranquilo, Deus vai cumprir. Olha, Deus vai cumprir tudo que me usou. Bêbado. Irmãos, eu vou resumir a história. Quando nós chegamos no Porto de Santana, mais ou menos 1h30, 2 horas pegamos os ônibus que levam nós para o centro da capital. E já estava bom, né? Eu estou dispensando um pouco da história. Nós entramos na casa de uma irmã para orar. E quando nós oramos, né, lanchamos, e na hora de sair, sair simplesmente, falou: bora fazer uma oração, simplesmente para nós ir embora. Irmãos, quando ela começou a orar, ela não disse 3 palavras, o Espírito Santo tomou ela e disse as mesmas palavras que o pastor disse lá na rodoviária: eu te trouxe aqui para te dar uma unção que eu não dei para muitos. A partir de hoje eu te faço uma promessa: onde tu entrar e diga: Senhor, seja comigo e eu vou contigo. Eu vou te dar salários no futuro. Falou até do meu casamento. Eu estava noivo, mas estava separado. Eu estou tirando a trava do teu casamento. Ligue para a tua noiva. Desse mesmo jeito. Nesse mesmo dia, Deus mudou a história. E falou tudo que ele disse na rodoviária, tudo estava bêbado. E a partir daquele dia, nunca mais a minha vida de oração e a minha vida espiritual foi a mesma. Deus virou a chave naquele dia. Muito bom. Pastor, o senhor disse que as provas são degraus que te aproximam de Deus. Isso são princípios, né? Princípios que a gente vai adquirindo ao longo do tempo com as experiências que nós vamos tendo. Se o senhor pudesse hoje listar 5 princípios de vida que o senhor carrega e que lhe levaram à posição que o senhor está hoje, a unção que o senhor carrega hoje, a vida que o senhor tem hoje, quais seriam esses princípios? Olha, primeiro, talvez eu poderia enumerar mais. Mas, primeiro, convicção. Eu sou convicto que eu fui chamado. Se eu tiver com o microfone na mão, eu sou Moisés. O povo é o mar. E a unção de Deus é o cajado que vai abrir. Então, se Deus me deu a oportunidade para estar ali, eu sou o instrumento que Deus vai usar. Porque Deus me deu a oportunidade. Então, eu tenho consciência do que estou. Isso serve para muitos aqui que ministram. Se Deus te deu a oportunidade para você pregar, então você é o instrumento. Você não tem que se intimidar, porque uma das maiores armas do diabo é a timidez. Você se retrai, você fica com medo e você trava. Mas se você entender, tiver convite que você foi chamado. Quando eu tive essa convicção, irmão, eu já entrei de peito erguido. Muita gente chama de orgulhoso, negão boçal. Tem muita gente que me acha boçal, mas aquilo é convicção. Eu entro no ambiente sabendo que Deus me levou ali para abençoar o povo. Isso não é orgulho, isso é dignidade, isso é convicção. Depois, santidade. Tem que ser santo. Eu falei agora há pouco. Porque santidade não é consagração. Santidade não é um meio de vida. Santidade é uma vida toda com Jesus. Depois eu aprendi os outros 3 ou 4 princípios que faz com que você dê certo, que Deus mude a sua vida e seja abençoado. Primeiro, você precisa valer a pena.
Você precisa valer a pena, porque se eu não valho a pena naquilo que eu for convidado, eu sou covarde com quem me convidou, sou covarde comigo mesmo, sou covarde com Deus. Porque quem me convidou bateu de frente com a opinião de muita gente. Por exemplo, se perguntar aqui qual cantor que você gosta aqui, talvez 10 gostem de um só, mas daí para frente, todo mundo tem um cantor diferente, um pregador que ele admira. E se fosse pedir o carro, se nós trazemos, ia dar um maior problema. E às vezes quem me levou para cantar num evento, bateu com a opinião de muito. Um queria era uma mulher, cantasse bonito, cantava worship. Outros queriam era outro cantor mais bonito, queria mais novo. Isso é cantor de velho, e as opiniões se dividiriam. Então, mais uma pessoa bateu o pé e disse: não, eu vou trazê-lo, eu vou trazer ele. Então eu preciso honrá-lo, porque quando eu valho a pena, eu honro ele. Se eu der certo o meu sucesso, também é o sucesso dele. Como o meu fracasso automaticamente é o fracasso dele. Eu preciso valer a pena para honrar também aquilo que Deus me deu, porque o que Deus depositou em mim não depositou em tanto. Eu tenho tanto valor, eu tenho tanta moral, que eu chego numa casa e altera todo o ritmo de uma casa. Alguém faz uma feira além daquilo que faz costumeiramente. Eu durmo no quarto às vezes da filha do casal. O dono do quarto quer entrar no quarto e a mãe não deixa. O meninozinho brinca na casa deles: menino, cala a boca que o pastor está orando. Está nada, eu estou mexendo no celular. Tudo. Então eu preciso valer a pena para honrar a mim mesmo, honrar Deus. Segundo, eu preciso valer a pena para honrar o Deus que me deu o ministério. Segundo, eu preciso ter humildade para dançar de acordo com a música, para dar certo. Eu não fui lá para morar, eu não fui lá para querer humilhar ninguém. Eu fui para passar 1, 2 dias, 3 talvez no máximo numa casa, num evento. Eu não tenho que estar tratando mal ninguém, porque não me receberam bem, porque a comida não é boa. Eu não fui lá para morar. Primeiro, 2 coisas quando você sai de casa. Primeiro, você vai prestar um serviço espiritual. Espiritual, você vale a pena na oração, no jejum, no preparo bíblico. Segundo, você vai prestar um serviço profissional. Será que você entende o que é isso? Profissional, eu tenho que me vestir como cantor, eu tenho que falar como cantor, eu tenho que sentar como cantor, eu tenho que tirar foto mesmo doendo a cabeça, mesmo com sono, cansado, porque é o lado profissional. Porque na medida que existe gente que não entende, mas existe, os crentes têm seus favoritos. Eu tenho muitos fãs no Brasil. Qual outro nome que eu vou dar? Admiradores, não posso falar fã, é fã. Tem pessoas que viajam centenas de quilômetros para me ver cantar. Aí eu vou tratar mal esse povo, porque são eles. Aí o pastor não quer nem levar, mas como o congresso é de jovem, todo mundo vai lá: pastor, nós queremos é ele. Aí o pastor cede. Então eu vou servir um primeiro espiritual. Segundo, eu vou prestar um serviço profissional. Eu sou de Deus, sou ungido, mas sou artista, ou não sou? Sou não? Então, do ponto de vista profissional, eu tenho que me vestir como tal. Eu tenho que cuidar dos meus dentes, tenho que cuidar do meu hálito. Eu tenho que usar perfume bom, árabe. Eu tenho que usar perfume porque muitas pessoas vão me cheirar. Ou você acha que não cheiram? Pessoas não vão cheirar não, vão sentir um cheiro. Isso é verdade. Pessoas vão tirar comigo, então eu tenho que ter uma postura. Então é isso aí. Terceiro, caráter. Porque não adianta você ter caráter se você não tiver caráter. O nome de Deus não é exaltado através do teu nome. Não tem coisa pior no mundo do que você estar pregando ou cantando e alguém lá vai dizendo: não vive o que prega, nem prega o que vive. Caráter. Deus só pode ser honrado quando você tem nome. Quarto, dignidade. Você sabe o que é dignidade? É você entender que você foi chamado, e depender da forma que te tratarem, você nunca voa em Camboriú. Mas dependendo da forma que você quiser conquistar, você vai, fica cavando uma oportunidade e Deus te dará uma oportunidade. Mas dependendo da forma que queiram tratar você, vender o teu nome e o teu caráter, você nunca pise lá. Porque eu só acredito que Deus está no ministério quando o favor se manifesta. Vou contar uma história para terminar essa frase. O ano era 2004. Eu estava na minha casa com a minha irmã e o marido dela, meu irmão e a esposa, e a minha mãe operada em casa. Agenda, mês de março, agenda, quem viaja no Pará, no Maranhão, no Tocantins, sabe que são os meses que tem menos festa, porque são meses de chuva e os meses que os pastores são transferidos. Então, terça-feira, e o pastor não me ligava, e eu liguei para o pastor: pastor, e as passagens? Ele disse: meu filho, ninguém te ligou não? Eu falei: não. Ele falou: a festa foi adiada. Meu Deus, terça-feira eu tinha dispensado tanto compromisso por causa daquele. E eu fiquei triste, que eu tinha um discurso ensaiado para ele.
para dizer para ele: pastor, você é responsável, por que você não me despachou antes? Mas o Espírito Santo falou: você não disse que eu sou o teu empresário? Eu: sim, senhor. Aí disse para ele: pastor, fique em paz, não precisa falar nada, Deus vai me dar outra oportunidade de estar aí. Ele falou: meu filho, que Deus te abençoe, Deus te guarde. Mas dentro do meu coração muito atribulado, porque eu precisava do dinheiro daquela semana. Eu estava no banheiro quando o telefone tocou. No mesma hora, era um telefone fixo, porém um telefone sem fio. E minha esposa entregou o telefone para mim, que estava tocando uma música. Daqui a pouco apareceu um discurso. Quando atendeu, disseram: Silvan, rapaz, tu está onde? Eu falei: estou em casa. Era o deputado Raimundo Santos. E falou: e você vai para onde? Eu falei: eu vou para onde você quiser, eu vou para onde você mandar. Ele falou: rapaz, pelo amor de Deus, tinha um cantor aqui no congresso em Castanhal, e esse cantor, ele pediu mais 5 mil, e o pastor agora disse que não quer ver ele nem pintado de ouro. E é um congresso das mulheres, tem mais de 1.500 mulheres só no coral. Rapaz, vem atender essa agenda. Eu falei: tu vou toda hora, meu amigo. Ele falou: quanto é que tu vai me cobrar? Naquele tempo, irmão, eu vendia 200 CD por agenda, dava 3 mil reais. Eu falei: não basta tu me dar o que você ia dar para o cantor. O cantor já tinha ganhado 5, e ele ia dar mais 5 mil. Aí Deus falou comigo: eu não falei para você que eu sou teu empresário? Aleluia. Aí Deus falou comigo uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Deus disse para mim: a mídia, naquele tempo, esse negócio de mídia estava aparecendo. Tem umas palavras que começou a aparecer de um tempo para cá, não é? Deus falou: a mídia tem os delas, os homens têm os deles. Aí Deus falou: mas eu tenho os meus. Ele falou: meu filho, aquele cantor não estava preparado para cantar naquele congresso. Ele não estava com a vida no altar, mas você estava. Aí eu lembrei da vida de oração que levava. Então Deus quebra protocolos, muda as regras, cria meios para colocar você aonde Ele quer colocar. Vocês entenderam? Amém? Estou tomando muito tempo, né? Não, tá tranquilo. Já é 10h50. Pastor, a gente teria muita pergunta para fazer, ainda tem essas aqui para fazer para o senhor, mas eu quero fazer mais uma pergunta antes de... Não vai deixar vocês falar, não. De entrar. Vou, vai deixar. Para quem está iniciando no ministério, aqui nós temos jovens que cantam, nós temos jovens que pregam, nós temos jovens que dão aulas, nós temos jovens em diversas áreas. Quais seriam os seus conselhos? Porque todo mundo sonha, todo mundo tem planos, todo mundo quer ser um instrumento nas mãos de Deus. O Senhor acabou de nos dar alguns princípios para nós carregarmos uma unção. Mas para quem está ingressando no ministério, o que o Senhor indicaria para essas pessoas? O que elas devem fazer? Como elas devem agir? Para que elas possam ver o favor de Deus sobre a vida delas nessa área ministerial. Um dia eu perguntei para Deus, falei: Deus, tem cantor demais, pregador demais. Porque na minha época, você sabe quem era na minha época que eu comecei, quem eram os cantores? Shirley, Mara Lima, Vitorino Silva, Cícero Nogueira, Marco Antônio. Marco Nascimento estava aparecendo. Júnior, quem era o outro? Aquele velho Armando Filho, mas tinha um outro da folha seca, José de Paulo. Esse aí, quando Jesus disse, Deus disse: haja luz, ele que ajudou a puxar a fiação. Não, Gerson Filho, rapaz, Gerson Filho nasceu ontem. Jair Pires, pronto. Era só esses. Não tinha cantor, irmão. Hoje tem cantor aonde, no aeroporto. Você sabe que Goiânia é a terra dos cantores, tanto sertanejo como gospel. Quando eu vou para o aeroporto, eu chego na sexta-feira, principalmente sexta-feira e sábado, eu encontro gente demais. Dá para tirar uma oferta de tanto crente que tem, dá para fazer um culto. Chega em Brasília, que Brasília é o ponto de conexão. A gente encontra quase todo mundo. Eu falei um dia: Deus, tem gente demais. Tem muito cantor, Deus. Que negócio de tudo. Eu tinha aquela resistência. É muito cantor, muito pregador. Porque eu pensava que todo mundo tinha que passar pelo mesmo crivo, pelo mesmo princípio, que eu comecei do zero. Não tem começado do zero? Eu pensei que todo mundo tinha começado naquela prova, aquela luta, naquela guerra, perseguição. Aí Deus disse uma palavra para mim. Ele disse: meu filho, eis que eu tenho pressa. Muita gente não entendeu isso. Eis que eu tenho pressa. Não vai dar tempo. Deus provar muito, não vai dar tempo. Você passar pela história que eu passei. Eu passei por tudo que eu passei para poder
reunir vocês aqui e dizer que Deus tem pressa com vocês. Se vocês quiserem, Deus vai começar você, não é daqui 30 anos, daqui 20, daqui 6, 8 meses, Deus vai usar você a partir de hoje. Porque Deus tem pressa. Primeiro, entenda que Deus tem pressa. Depois, se coloque aonde Deus quer. Eu disse no começo que nem vocês sabem o que vocês podem ser na mão de Deus. Porque nós não podemos mudar o nosso futuro apenas com estalar de dedo ou no clique do mouse do computador. Nós podemos mudar o nosso futuro e o nosso destino com decisões e escolhas. As escolhas é a linguagem que o futuro respeita. As semeaduras que vocês fizerem hoje é o que vocês escolherão amanhã. Você não pode mudar os seus hábitos apenas dizendo que vai mudar. Você precisa mudar com hábitos. Quantas horas vocês oram? Quantas horas vocês leem a Bíblia por dia? Quantos momentos vocês ficam com Deus? Vocês já experimentaram se trancar num quarto escuro? Não precisava nem orar, só pensar em Deus. Dizer, Deus, esse tempo aqui é teu. Já aconteceu isso comigo? Esse tempo aqui é teu. Eu vou ficar pensando só em ti. Eu quero só que o Senhor fale, porque às vezes a gente fala muito e escuta pouco. Eu quero que o Senhor quer. Converse comigo o que o Senhor quer. Daqui a pouco você vai ver que você vai ter ideias que ninguém nunca teve. Esse talvez seja um bom começo. Não dá para te dar a cartilha toda, mas se você começar por aí, você vai ver que daqui a pouco você vai estar diferente. Amém? Pronto. Dá tempo para falar tudo, né? Não, se o senhor fosse falar tudo, moço, a gente É passava o muita dia coisa. aqui. Mas vamos lá para as perguntas. Primeira pergunta é: como é Você compor pergunta seus atuais. hinos? Como é compor seus hinos? O processo de composição. Eu costumo dizer que o poeta se inspira no que vê, no que vivencia, no que ouve. O poeta mesmo, que tem na veia o sangue de compositor, ele se inspira em tudo que vê. Eu encontrei com uma prima do Luiz Gonzaga, antes dele morrer, melhor, ele já tinha morrido, ela que estava viva. E ela disse que uma vez chegou na casa dele e ele não quis acordá-lo porque ele estava dormindo, descansando. E daqui a pouco ela escutou ele cantando: nem se despediu de mim, nem se despediu de mim, chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora. Ele fez para ela. Ele gostava muito dela porque quando ela ia para as festas, ele gostava de dançar muito com ela, porque eles eram como irmãos. Então o poeta se inspira no que vê e no que vivencia. As provas que eu passei, as lutas que eu passei me inspiraram em canções também. Eu me lembro de uma perseguição que eu passei uma vez, de um pastor grande, porque eu atendi um congresso de Gideões na cidade dele, que quase me matou. Não matou porque eu me humilhei. Não matou porque eu me humilhei. E depois dessa luta, eu escutava cantar. Eu escuto, às vezes, uma voz cantando no meu subconsciente. Mas sempre tem que acontecer alguma coisa. Eu escutei cantando: querem calar minha voz, querem me fazer parar, de todo desistir. São calúnias, são pedradas. Não sabia que meu jeito incomodava tanto assim, diante de uma prova. Outra vez, nós estávamos numa vigília em Goiânia. E naquela semana eu questionei para Deus, porque eu estava numa convenção. Eu estava numa convenção e tinha 45 cantores. Tinha 45 cantores. E desses 45 cantores, eu era mais um. Irmão, e criou aquela disputa. Você sabe que você está num lugar que todo mundo ficou dizendo assim: bora ver quem vai cantar, agora ver quem é melhor. E eu aqui sentado: meu Deus, eu vou cantar, você mais um. É isso que as pessoas esperam de mim? Ser apenas mais um? Não. Se for só isso, eu te entrego o ministério. Eu quero um ministério que abençoe gerações. Eu quero ser um exemplo para a minha geração. Eu quero um ministério que salve vidas. Porque, amados, existe 4 tipos de homem na Bíblia. Quem quer saber, diga amém. Existem homens que marcaram a história. Existem homens que fizeram parte da história. Existem homens que ficaram esquecidos na história. Mas existem homens que são a história. Quem marcou a história? José, Elias, Eliseu, Noé, marcaram a história. Quem fez parte da história? Os grandes reis, faraós, os grandes imperadores fizeram parte da história, ajudaram a construir o mundo de então.
Ficaram esquecidos na história homens como Saul, Esaú, Judas, até mesmo Salomão, que até hoje se questiona a respeito da sua salvação, mas existem homens que são a. Você não vai a Israel para não ouvir falar do nome de Moisés. Moisés era o único homem que falava cara a cara com Deus. Eu não sei o que é que os teólogos inventaram, mas a Bíblia diz que era cara, face a face. Você não pode ir a Israel se não ouvir falar no nome de Abraão, Jacó. Até Jesus disseram para ele: porventura tu és maior do que nosso pai Abraão. Ele disse: larga de ser besta, que até dessas pedras eu posso citar filhos a Abraão. Mas o que eu estou tentando dizer é que tem homens que são a história. Você não pode falar de Assembleia de Deus no Pará se você não tiver que falar no nome de Daniel Berg. Nós estamos aqui porque eles foram. Você não pode falar no nome de Assembleia de Deus de Madureira se você não tiver que falar no nome de Paulo Leivas Macalão. Você não pode falar de Assembleia de Deus do Seta, talvez você não conheça, se não ouvir falar no nome de Francisco Bueno de Freitas, Tibúrcio Vieira de Souza, Armando Chave Cohen, João Jonas, esses homens. Você não pode falar em nome de cantores daqui um dia, porque eu estou vivo. E quando você está vivo, todo mundo procura um defeito. Não tem um provérbio que diz que quer ser bom, morra ou vá-se embora? Mas no dia que eu morrer, alguém vai dizer assim: eu conheci o cara. Eu não ficarei apenas marcando a história, eu serei a história para a glória do Senhor Jesus. É isso aí. Aí antes eu estava falando sobre o que eu esqueci, eu estou velho agora. Não, como é o processo das suas composições? Sim, então eu estava nesse dia pedindo a Deus que me desse canções que pudessem marcar vidas, amados. E eu cantei naquela noite, o céu desceu, os cantores todos choraram, Deus se manifestou, era numa convenção, um ambiente, você sabe que ambiente de pastores é mais, não que pastor não seja crente, é porque pastor é mais centrado, pastor não se deixa levar por qualquer coisa. E todos os pastores chorando, esposa de pastores chorando. E eu cheguei em casa, fizemos 3 vigílias naquela semana, 3 vigílias de meia-noite às 6 da manhã. Eu cheguei em casa com meu violão nas costas, sentei na poltrona, aí liguei a televisão, estava passando o programa do Valdemiro Santiago, no começo da Igreja Mundial do Poder de Deus. E eu chorando, vendo aqueles milagres. Quando eu desliguei a televisão, que fui para dormir, eu escutei uma voz cantando: usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Eu escutei cantando. Aleluia. E usa-me, Senhor, se as minhas mãos te servem, usa-me. Eu escutei cantando essa canção. E você sabia que eu escuto essa voz de vez em quando? Aleluia. Às vezes eu estou cantando no culto e eu escuto, às vezes eu olho para ter outra pessoa no microfone cantando comigo. Mas essa voz, ela é em cima da minha voz. Não é a minha voz, mas ela canta em sincronia. Mas quando isso está acontecendo, o céu já tomou de conta da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou contando segredos para vocês. Não são todos os dias, mas acontece. Então o poeta se inspira no que vê, no que ouve, no que vivencia. É assim mais ou menos que eu componho minhas canções. Agora tem canções poéticas, que é da minha inspiração, né? Canções românticas. Já compus muita canção, até para jovem, né? Vocês já viram minha canção jovem? Esperei criar coragem para vir aqui, moça. Ensaiei o dia inteiro o que te dizer. Passei horas no espelho me arrumando, moça. Falei com Deus a teu respeito no amanhecer. É isso aí. Quem sabe a hora de cantar ela aí. Bora embora? Pastor, qual das suas composições foi escrita no seu momento mais difícil? Não sei, que isso aí é tanto sofrimento que quase todas elas foram feitas assim. Mas tem tantas canções que talvez eu nunca contei isso para muita gente, mas vocês já viram uma música? Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado
aquele ano foi o ano mais difícil para mim atravessar. Guerras, contra-ataques, tentações. E eu descobri, naqueles dias, que se eu não tivesse descido, eu e a minha casa, meus filhos, tudo era criança, adolescente ainda, não entendia nem o processo, mas muita luta, muito problema, que não dá nem para contar aqui. Talvez vocês se escandalizam, porque quem não vê os bastidores de um ministério não sabe o que a gente atravessa. Então foi quando Deus me deu essa canção. Esse foi um dos momentos mais difíceis, e eu quero me limitar a não contar o que aconteceu, mas foi aí que veio a inspiração dessa canção. O senhor ainda tem planos para o futuro? Tenho. Aí também não, amor. O que eu já fiz já abençoou muita gente, mas ainda tem algumas coisas. Deus falou comigo esse dia na nossa igreja, usando um do nosso dirigente, foi lá comigo e disse: Deus está mandando dizer para você gravar tudo que você já gravou e colocar tudo no YouTube. E eu não sei se depois de eu gravar isso, eu não sei até quando eu vou durar. Eu não sei se o arrebatamento vai vir ou se Deus vai me levar. Mas se Deus permitir que eu grave, coloque tudo no YouTube, aí eu tenho planos. Já tenho um motorhome, aí eu vou desacelerar, aí nós vamos terminar de... O Brasil já conheço tudo. Eu conheço tudo de avião, algumas cidades andando, mas eu quero conhecer. Eu já fiz essa experiência. Eu passei 42 dias com a família de motorhome, fiz o Nordeste todinho. Entramos por Salvador, fomos Aracaju, fomos para Maceió, fomos para Maragogi, Porto de Galinha, descemos para Recife, para João Pessoa, Rio Grande do Norte, descemos para o Ceará, para Fortaleza, e vamos para Tianguá, Lençóis Maranhenses. Aí saímos do Pará de novo e subimos 42 dias. Então eu tenho mais ou menos um plano como esse, não sei se é bom. Daqui uns tempos nós temos esses planos. Isso é do ponto de vista humano, desacelerar, porque são 34 anos de ministério, cantando quase todos os dias. Quase todos os dias. E Deus fez um milagre na minha voz, que tem hora que eu penso que não vou cantar, mas daqui a pouco a voz sai. Milagre, aconteceu uma coisa. E terminando esse assunto, eu disse para Deus que me desse um ministério eterno. Eu sei que não vou viver eternamente, se não um arrebatamento, ou se Jesus vai me preparar para me levar. Mas eu falei: Deus, faça com que meu ministério seja eterno. E Deus me deu um ministério eterno. Deus começou a levantar as minhas filhas no ministério do louvor, da adoração, e eu pensava que era meu filho. Geralmente é o primeiro que a gente pensa: esse aqui vai dar suscetibilidade ao ministério. Mas o Sadoc quer ser pregador. Inclusive mandou um recado, ele falou: meu pai, manda essa juventude fazer teologia. Ele está invocado com teologia, isso é uma coisa muito boa. Mas Deus levantou as minhas filhas, Lana e Larissa, e vocês não ouviram falar muito delas, para a glória do Senhor Jesus. Já estão ouvindo falar, mas vão ouvir falar muito. Mas vão ouvir falar. Pois não. Para nós finalizarmos. Ele não tem nenhuma pergunta para fazer, ele. É só a deles mesmo que eu estou fazendo. Ah, já é a deles, né? Escreveu no papelzinho aqui, ó. Não quero falar assim, não. Pastor, Alguém... como é que eu faço para casar? Aqui, ó. Pastor Silvan, eu estava comentando com meu filho Felipe. Filipão. Que muitos pregadores hoje, eles estão muito preocupados se o fogo vai cair ou não. Se não cair fogo, para ele não foi boa a mensagem. Aí eu disse para o Felipe: eu fico vendo o pastor Silvan, ele começa a cantar andando no corredor da igreja com a mão para trás, e o fogo vai caindo. Ele não apela, ele não tira o sapato, ele não pula, e o negócio acontece. Eu queria que o senhor dissesse alguma coisa acerca disso, para conscientizar aqueles que acham que se a mensagem só é boa se o fogo cair. O senhor dizer alguma coisa. A mensagem, ela é boa quando ela edifica, quando ela consola, né? E quando ela exorta. Ela tem que ter esses 3 princípios. A manifestação dela no final é um resultado do que ela mesma produziu dentro do seu coração. Eu sei o que é isso, porque há muita gente que pensa que a unção é a manifestação.
Aí era outro tema que não daria para falar nem tudo agora, mas a unção, ela é o poder, a capacitação para você fazer coisas grandes. Porque se você tiver visão, Deus te dará unção. Se você não tiver visão, Deus não te dará unção. O que é a visão? O que você quer ser? Ei, você sonha ser o quê? Pastor Marco Feliciano tinha uma frase muito interessante que dizia: sonhe e ouse sonhar, porque você nunca irá além dos seus sonhos. Cortando em miúdo, se você não sonhar, então Deus vai fazer o quê com alguém que não sonha? Se você não tiver projetos, o que Deus vai fazer com você? O mesmo Moisés que tirou o povo do Egito, libertou, era o mesmo Moisés que estava no palácio. Por que ele não libertou quando estava no palácio? Porque ele não tinha. Foi necessário 40 anos de deserto para ele ter visão. Tem gente que só abre visão quando passa 40 anos no deserto. Você vai passar 40 anos de deserto para poder abrir a visão? Ou você vai começar a sonhar a partir de hoje? O que é que você tem? Então, quando você sonha o sonho de Deus e começa a colocar esse sonho na presença do Senhor, aí Deus te dará unção, que é a capacitação. Manifestação não é unção. Manifestação é resultado da unção, do poder. Aí você deve, pastor, como é que eu não entendi? Foi nada agora. Como é que eu vou orar agora, jejuar para Deus me usar, para o poder de Deus cair? Sim. E aí depois, o que é que vai acontecer? As pessoas vão dizer o quê? Vão perguntar da tua mensagem e vão dizer: não sei que ele pregou não, só sei que foi poder de Deus demais. Vocês já viram alguém fazendo isso? Agora, quando a mensagem produz na alma, eu tenho certeza que o que eu falei aqui acendeu uma chama dentro de um coração de alguém aqui. Acendeu ou não acendeu? As minhas experiências abençoam a sua vida. Então são esse tipo de unção, capacitação. Agora vem manifestação. E essa manifestação tem que ser Deus que faça, porque nós queremos que nós ajudamos a Deus a fazer. E por isso que muita gente corre, por isso que muita gente grita, esgarra, estoura logo a garganta. Tem gente que era para andar 30 anos, só anda 5. Porque grita demais, pula demais. E daqui a pouco não tem mais nada, porque ele pensa que é naquele jeito dele que vai fazer, que vai acontecer. Um dia um pastor disse para mim, vou contar essa e vocês continuam. Um pastor disse para mim, falou: Silvão, você já viu falar no cantor lá do Ceará, por nome de Antônio Filho? Esse cantor nunca foi famoso a nível de Brasil. Eu era novinho convertido. E eu disse: sim, não, pastor, não conheço ele não. Ele falou: ele tem uma unção serena. Quando eu vi aquilo, eu me apaixonei. Unção serena. Ele falou: meu Silvão, ele não corre, ele não grita, ele não tira o sapato, ele não joga água em ninguém. Ele simplesmente canta e fica paradinho. Só que a unção trabalha no meio do povo. E eu falei: pastor, pois eu quero essa unção aí. Irmãos, mas é um autodomínio, um autocontrole. Porque você pensa que tem que... há momento que o Espírito Santo impulsiona e faz. Isso aí ninguém está tirando. Mas a unção serena é de você ficar quieto e ela trabalhar por você. E só a oração e o jejum que faz isso. Só oração, jejum. Isso aí não cai do céu. É você ficar tranquilo, sabendo que você é um instrumento de Deus e que Deus tem um plano na sua vida. E você é a tubulação por onde a água de Deus vai passar para abençoar o povo. Amém? Amém. O pessoal já está aqui falando que a gente tem que terminar. Quem é? O Mateus? É o Mateus. Esse Mateus, ele se acha. Tá lá, ó. É. Mas nós precisamos finalizar, pastor. Mas pediram para eu fazer uma pergunta bem específica para o senhor. O senhor tinha dito que, na verdade o senhor comentou conosco, que o seu legado está sendo continuado através da vida das suas filhas, dos seus filhos, né? E se o senhor pudesse deixar uma mensagem hoje para as suas filhas, mas também para essa juventude que aqui está, com relação ao que Deus quer fazer através desses jovens, que mensagem seria essa? Para as minhas filhas, eu teria uma pergunta para fazer. Se o que eu ensinei, não só com palavras, mas com gesto, se esse exemplo valeria a pena ser seguido ou não. Aí elas teriam que responder, né? Porque aí eu teria que falar tudo de novo. Mas culto doméstico, oração, santidade, vigilância, fechar os olhos para que feche os olhos do mundo para ver a Deus. Mas para os jovens, o que Deus quer fazer através de você. Eu disse agora há pouco que Ele tem pressa. Você precisa se entregar, se render.
Você precisa ouvir pessoas provadas. Não ouçam só coaches. Ouça pessoas provadas. Porque as provas nos levam a degraus que nos levam mais perto de Deus. E não dava para descriminalizar tudo, porque o nosso tempo é pouco. Mas dizer a vocês que Deus tem pressa. E vocês estão no lugar certo, porque vocês estão na igreja. O diabo não queria que vocês estivessem aqui. Satanás queria que vocês estivessem lá fora, usando drogas, se prostituindo. Mas se vocês estão aqui, vocês já deram o passo maior. É estar na presença de Deus. Ouvir e obedecer. Entender o que Deus quer na vida de vocês. E vocês verão o que Deus fará de vocês. Vou dizer, um dia o pastor Cavalcante, que de saudosa memória, morreu há pouco tempo, ele disse que quando Deus falou que ele seria um presidente de convenção, ele disse que todo domingo o pastor repreendia ele, chamava no gabinete da igreja. Todo domingo. Ele só prestava para dar trabalho, ele não era crente direito. E hoje morreu como um dos maiores presidentes de convenção do Brasil. Então eu volto a dizer, talvez nem vocês saibam o que vocês serão, mas se vocês colocarem as suas mãos nas mãos de Deus, vocês poderão ser um instrumento maravilhoso para abençoar vidas. Amém. Quem aprendeu alguma coisa? Quem tem algo novo para levar para casa?